Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga rubro-negra. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Flamaníaco, onde trazemos notícias do nosso Flamengo, né, atualizadas de manhã e à tarde. E agora estamos trazendo as notícias do Flamengo nessa tarde de quarta-feira e vamos a ela. Olha lá, bomba, hein? Felipe Luiz é sondado por mais um time europeu. E o Alan saindo do Flamengo, olha aqui, outra coisa aqui, gente. Por que os torcedores do Flamengo estão revoltados ou apavorados? Em relação a quê, o Flamaníaco? Em relação àquelas questões do Andreas Pereira. Eu vou falar alguma coisinha sobre isso aí, tá legal? E olha aqui, ó. Marcos Leonardo pode vir para o Flamengo na próxima janela? Também tem coisas aqui que está amarrado, a gente vai tentar tirar esse nó aqui. Mas antes disso, você, meu amigo, você, minha amiga rubro-negra que está chegando aqui, te peço com todo carinho a tua atenção, a tua inscrição no nosso canal, a tua ajuda. É dessa forma que você pode ajudar a gente. Não estamos pedindo dinheiro, nós estamos pedindo aqui a tua inscrição. Clicando nesse botãozão vermelho aí, automaticamente você vai estar inscrito sem pagar nada. Nada. É só clicar, dar o like também, o like e o ripar agora. Tem o like e o ripar, porque isso ajuda o trabalho a difundir cada vez mais. Então a gente precisa também da ajuda de vocês, dar essa moral, dar essa força aí pra gente. Tá legal, galera? E não deixa de acionar o sininho e colocar a tua opinião aqui, que é muito importante. Gente, eu já quero começar aqui com a questão, né, que mais uma novela, parece que essa novela não desenvolve nunca, mas a gente tem algumas coisas aqui para falar sobre a questão do Marcos Leonardo, que o Flamengo sondou, não fez proposta direta, e o São Paulo cantando de galo, que roubou o Marcos Leonardo do Flamengo, que ganhou a disputa. Não foi nada disso, cara, foi nada disso. A questão é, o jogador tem vontade de jogar no São Paulo? Tem, se bem que ele falou num time paulista. Vamos corrigir as frases aí. Vamos pegar ali a palavra do contexto, num time paulista, e ele se agradou em voltar para o Brasil e ir para o São Paulo. Só que, meus amigos, acontece que na hora do vamos ver, na hora do pega para capar, né, quando o Al Hilal pediu a questão ali do dinheiro, né, para o São Paulo, o que aconteceu? O São Paulo não tinha o dinheiro. Mas era para o empréstimo, mas tinha que ter dado um dinheiro ali como um sinal pelo empréstimo do Marcos Leonardo. Ele não tinha o sinal, ou seja, o São Paulo nadou e morreu na praia. Mas é de vontade deles voltar para o Brasil? É, até porque agora, vou dizer para vocês uma coisa, o Marcos Leonardo só vai jogar a Champions deles ali, da Liga Árabe, só vai jogar aquilo ali, e o jogador, com isso, ele tem uma desvalorização. E vou dizer mais, eu não sei por quê, porque esse jogador ele tem 22 anos, saiu do Santos, ele está um ano lá na Arábia, um ano só, é um jogador, joga pra caramba, olha que coisa, joga pra caramba, 22 anos, está ali, ó, no finesse que a gente chama do futebol, na idade, né, no desempenho, porque joga muito, é o melhor jogador do Al Hilal, sabia? É o melhor jogador do Al Hilal, e eu não sei por que ele não foi selecionado para fazer parte ali dos 9 estrangeiros que, no caso, ele está sendo dispensado. São perguntas que ficam no ar. E outra coisa, ele é um jogador que tem mercado para a Europa, pela idade e pelo bom futebol que ele desempenha. Mas essa questão do Flamengo trazer o Marcos Leonardo na próxima temporada, Fábio, isso pode acontecer? Cara, até pode acontecer. O Flamengo tem o dinheiro, o Flamengo tem o dinheiro. Agora, vai depender de certas circunstâncias. A primeira, se ele vai querer vir mesmo para o Flamengo, ou se o Flamengo vai fazer essa proposta, vai apresentar a proposta. Entendeu, galera? Se o Flamengo não apresentar, não interessa. Se vai fazer essa proposta. A terceira, é a questão do alto salário que ele recebe. Ele abriu mão de 4 salários para vir para o São Paulo. Ele disse que ia diminuir drasticamente. Cara, eu não acredito que o jogador abriu mão de 4 salários para vir para o São Paulo. Eu não acredito. Essa história está muito mal contada, mas como é nosso dever de ir lá olhar, isso eu não acredito muito. Bom, essa questão da especulação que estão falando, gente, acalma o coração, porque não tem nada decidido. O Flamengo não bateu o martelo se vai vir ou não atrás do jogador Marcos Leonardo. Então a gente vai ter que esperar, obviamente, o final do ano e abrir a próxima janela internacional para ver o que vai acontecer. E até lá muita água vai rolar, tá, galera?
muitos jogadores vão aparecer, muitas águas vão rolar embaixo dessa ponte. Então fica calmo, né? Mas a questão é essa que eu coloquei esses pontos aqui, fica muito duvidoso todas essas questões que a gente falou ali do Marcos Leonardo. Outra coisa, gente, o que tem de flamenguista preocupado, nervosos, revoltados com a questão do Paquetá, gente, esquece, o cara quis ir para lá. Há quem diga até que ele é palmeirense. Eu não vou entrar nesse mérito, nessa questão, isso aqui não me importa. O cara é profissional, ele vai jogar onde ele quiser, entendeu? Agora, tem gente... Ai, Fábio, ele vai marcar o gol contra a gente na final, ele pode destruir a gente. Parem com isso, é mais um jogador, estão colocando... Vamos ser sinceros, desculpa, adoro o Andreas. Para mim, o Flamengo poderia ter contratado ele, poderia, antes das contratações que fez agora, que não tem nem vaga para ele. Mas vamos lá, poderia ter contratado? Poderia. Eu gosto dele, gosto muito dele. É um bom jogador? É um bom jogador. Ponto, acabou. É um bom jogador. Agora que ele vai entrar, parece que ele está esperando o Messi, parece que está o Ronaldo, Cristiano Ronaldo, vem um Pelé aí, vem um Zico. Gente, não é nada disso, cara. Ele vai ser mais um jogador que vai complementar o time do Palmeiras, mas eu digo uma coisa, ele vai ser avaliado e ele pode pegar um bom banco, se não for bem no desenvolvimento. Aí já estão falando da final. Gente, a gente não sabe nem se o Palmeiras vai passar pelo River Plate. O Flamengo ainda tem um Estudiantes. O pessoal já está projetando uma loucura lá na frente. Deixa ele foi, aceitou, não quis. Fim de papo. Parem com essa loucura. Quem tem que ter medo da gente são os outros times, que nós temos um baita time, um baita meio de campo, nós temos um baita treinador. O Flamengo está voando, galera. O Flamengo está voando. Então para com essas besteiras de preocupação, agora acabou, o André... Pelo amor de Deus, que ele seja feliz lá, né? E vou partir para cima, galera. O Flamengo é muito mais para estar pensando nessas bobeiras. Bom, e o Alan saindo do Flamengo, galera, o que acontece? A janela fechou. O Alan está na prateleira dos jogadores que podem ser negociados. E ainda pode ser agora. Mas de que forma, o Flamaníaco? Acontece o seguinte, pessoal. Existe uma questão que agora vai ter ali 7, 10 dias, em que pode haver uma negociação ainda com alguns países, como Turquia, Arábia Saudita e o Catar. Ainda pode haver negociação. Então, surgindo negociação, né, o Flamengo vai dar proposta para vender. Ele não vai ter nenhuma chance, agora com o Pulgar voltando, nem ele, nem o Everton Araújo, tá, de atuar no Flamengo, só se todos se machucarem. Você vai ter Juninho, você vai ter o Saúl, você vai ter Arrascaeta, você vai ter Dela Cruz e vai ter o Pulgar, cara. E o Pulgar, né? Então você veja uma coisa que a coisa vai muito além. Agora, será que ele vai ser negociado? Se houver uma proposta agora para esses times do Emirados, ele pode sim ser negociado. Então, o Flamengo, o Felipe Luiz já decidiu bater o martelo que ele não vai ter aquela chance que ele teve agora nesses últimos jogos e últimos tempos com o Flamengo. A verdade é essa, com a chegada dos reforços e voltando o Pulgar. Agora, o problema do Flamengo, eu vou voltar a falar aqui para vocês. Michael, Alan, Cebolinha, eles recebem altos salários. Então, para os caras aceitarem para outros clubes, é complicado. Tem que ser uma boa proposta. E o Alan, também como o Michael, já aceita até ser negociado pelo Flamengo. Já até aceita ser negociado pelo Flamengo, desde que aconteça uma boa proposta, tanto que valha para o jogador como para o clube. Vamos acompanhando isso aí, mas ainda vai ter chance de vender por esses dias aí, né, para esses países aí que eu falei. Galera, bomba, hein? Felipe Luiz é mais uma vez sondado para o clube europeu. Lembra do Atlético de Madrid que se interessou? O Felipe Luiz disse com toda a ênfase, principalmente ali depois da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, o holofote do Felipe Luiz está muito forte pelo belo trabalho que está fazendo. Recebe algumas críticas? Recebe. Bem, as críticas vêm, mas o trabalho que ele faz é muito superior a qualquer coisa. O Felipe Luiz já deu títulos importantes, vai fazer um ano que ele está no profissional agora, mês que vem, pelo trabalho de desenvoltura que ele está tendo. Isso está chamando a atenção não só no Brasil, lógico, mas também na Europa, onde os clubes são muito fortes. E agora surgiu ali o Bayer Leverkusen da Alemanha.
né, com a saída do treinador deles, o diretor do clube, o Simon, disse que gosta muito do trabalho do Felipe Luiz e está olhando. Flamaníaco, tem alguma coisa que possa tirar ele mesmo do Flamengo? Gente, ele não renovou até o momento, mas isso não quer dizer que ele vai largar o Flamengo. Até ele disse que tem um trabalho longo para fazer com o Flamengo, né? A diretoria do Flamengo já está com o contrato na mesa. A diretoria do Flamengo quer o Felipe Luiz com a gente, pelo menos até 2027. 26, final de 2026, ano que vem ainda. O contrato já está amarrado, o aumento de salário. O que aguarda agora é a questão da decisão do Felipe Luiz, de assinar ou não. Mas o que também se entende, o que tem se falado nos bastidores, é que o Felipe Luiz está satisfeito, está fazendo um bom trabalho no Flamengo, quer continuar o trabalho do Flamengo e também tem a vontade de renovar. Então, eu acho que todos esses times aí vai pintar muitas especulações, vai pintar muita proposta, mas eu acredito que o Felipe Luiz não saia do Flamengo agora mesmo. Vai sair uma hora? Vai, porque ele vai crescer demais e ele vai querer ganhar asas, vai querer ganhar ares. Isso é normal, tanto para um jogador como para um treinador. Tá legal, galera? Coloca a tua opinião sobre essas coisas aí que a gente colocou, sobre essas notícias, né? E não deixa de seguir o nosso trabalho. Voltamos a qualquer momento com mais notícias do nosso Flamengo. Salve, salve, torcida do Flamengo. Salve, salve, nação rubro-negra. Valeu!